Que coisa linda é a gente se identificar com um projeto a ponto de sair de alma lavada do cinema. E Um Lindo Dia na Vizinhança propõe exatamente isso. Ser talvez um respiro nessa correria do dia a dia que a gente tá e lavar a alma no espectador. Então bora lavar essa alma juntos e falar desse filme que mal estreou, talvez nem tenha estreado ainda, mas possivelmente sim, que eu já considero pacas e talvez, só talvez, ele já esteja na minha lista de melhores do ano. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Eu já disse em outros vídeos e vou repetir aqui, pra mim é muito difícil fazer essa separação dos melhores do ano quando os filmes estreiam em janeiro ou em dezembro, porque eles vão se embolar, e no Brasil eles vão estrear depois. Por isso que quando um filme é muito bom e ele tá nessa janela de dezembro e janeiro, normalmente eu vou pela estreia BR. Nem sempre, mas normalmente. E esse daqui, como é final de janeiro, eu vou deixar pros melhores do ano de 2020. Hello, neighbor. Não existia melhor pessoa em Hollywood, que está no mundo, melhor do que o Tom Hanks pra fazer esse papel. E ele incorporou o personagem de uma maneira tão autêntica que nem parece que ele tá fazendo esforço atuando. Mas ele disse numa entrevista que foi difícil sim, e que a pior coisa pra ele foi desacelerar e sair do 220, que ele normalmente é, porque o Mr. Rogers demanda tempo e tranquilidade. O filme conta a história de um dos maiores, se não o maior apresentador infantil da história dos Estados Unidos, Fred Rogers, a Xuxa americana, basicamente. Mas ao invés de fazer brincadeiras toscas, mandar a Cláudia sentar lá, ou fazer as crianças ouvirem Don't Wanna Short Dick Man ao vivo sem elas entenderem nada, ele preferia conversar com o pequeno como se ele fosse um adulto, e de maneira a tocar cada lar individualmente que passava o programa dele. Portanto, assuntos como morte, depressão e divórcio eram muito comuns de serem abordados no programa dele. Logicamente, ele não focava só nesses temas bem pesadões, até porque foram 4 décadas de programa, não teria repertório pra isso, mas durante esse período ele sabia se reinventar e ainda assim manter uma rotina pra criança ficar confortável. E não só ficar confortável com os bordões ou a mesma abertura, mas que a criança pudesse confiar no que ele estava falando. A dúvida entre as pessoas que assistiam e iam crescendo ao passar do tempo era se ele era realmente assim como ele era no programa, calmo, tranquilo, uma pessoa resiliente, ou se simplesmente era um personagem muito bem montado, muito bem atuado por ele. E a história se baseia em um artigo escrito por um jornalista que é a outra ponta da história. O filme, então, é um equilíbrio perfeito entre o lúdico e o adulto. E ao invés de conversar com as crianças, ele vai pedir um minutinho da tua atenção para tu refletir alguns pontos importantes da tua vida. E essa experiência feita no cinema é muito revigorante, porque não é só tu que tá ali naquele minuto de atenção, são várias pessoas. E se tu entra na história de fato, tu vai sair mais renovado e mais leve até. De tão bonito que é o trabalho do Tom Hanks e da Marielle Heller em conjunto, além do primor de adaptação que foi feito a 4 mãos, pelo Noah Harpster e Mika Fitzgerald, que tá super fiel ao que o Tom Junot escreveu na revista Esquire de 1998, compondo esse perfil do Rogers. Olha, que legal. Eu estou sendo iluminada aqui, galera. Pera aí. Bem na minha cara, sol. É isso. Fui salva por uma nuvem porque o sol estava batendo na minha cara. Hello, neighbor. É a segunda vez que a Marielle traz uma biografia que é um pouquinho diferente do que a gente habitualmente vê, mas aqui ela acerta mais e dá mais tempero na composição toda, já que até os detalhes mínimos, como as panorâmicas da cidade, são feitas de maneira lúdica e maquetes. E poderia me perdoar, por favor, eu senti falta de cor, eu senti falta de composição e de um pouquinho além na questão cinematográfica da coisa, porque ficou muito nos tons pastéis. E é claro, nessa adaptação aqui tem uma outra coisa, uma outra pessoa local que são realocados, que não são exatamente o que tá no artigo, mas tudo que o artigo trouxe e o sentimento da escrita foram 100% transpostos pra tela. Além da atuação do Tom Hanks, óbvio, que se colocar do lado do Rogers tá igualzinho. No modo de andar, de se mexer, de apresentar o programa. Eu vou colocar um trechinho aí pra vocês verem que eu não tô exagerando. It's a beautiful day in this neighborhood. A beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? Então assim, faça o favor a si mesmo e assiste esse no cinema. Vale super a pena, é muito bonitinho e tu sai chorando baldes. Disseram pra mim que o documentário é mais hardcore nesse sentido de chorar baldes. O relato foi exatamente esse. A pessoa desidrata de chorar. E assim, eu ainda não vi o documentário pra ter 100% de certeza que é isso mesmo. Mas se for assistir os dois, eu aconselharia a ver o filme primeiro pra ter experiência crua, sem ser atropelada ou comparada com o documentário. Depois tu volta pra casa e assiste o documentário na Netflix, tudo certo. E obviamente eu tô falando mais do Tom
Hanks porque ele é o fio condutor dessa história toda. O Matthew Rhys faz um bom trabalho, mas se tu colocasse o Zezinho da esquina pra ser conduzido pelo Tom Hanks, funcionaria da mesma forma. Calhou que foi ele fez um bom trabalho. Por isso que eu acho que as indicações pro Tom Hanks na temporada de premiações foram acertadíssimas, porque eu acharia uma injustiça não indicarem ele, pelo menos. Esse filme é lindo, gente. Lindíssimo demais. Fazia mais ou menos uns 4 anos, e eu não tô de sacanagem, que eu não elogiava tanto o trabalho do Tom Hanks, que só tava fazendo uns filmes meio duvidosos aí. Inferno foi um desastre, Sully foi mais ou menos, e The Post, A Guerra Secreta, também meio esquecível. Então, pra mim, foi uma grata surpresa saber que eu ainda consigo me emocionar, tanto quanto eu me emocionava nos trabalhos de 90 e 2000 dele. E eu agradeço a Marielle pela sensibilidade de saber conduzir toda essa doçura pro filme. Gostou do vídeo? Vai assistir o filme, não vai assistir, não faz muito teu estilo? Comenta tudo aí nos comentários pra gente discutir sobre ele. E se gostar, já sabe, não esquece de dar o like, de ativar a sinetinha pra não perder nenhum vídeo depois que se inscrever. E eu te vejo no próximo vídeo, que não vai demorar como demorou no início do ano. Até a próxima e tchau!